Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Senhores, senhoras, muito boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração e trabalho. É, para mim, uma alegria enorme poder estar aqui nesse mês da infância e da juventude, poder estar realizando esse trabalho com vocês, essa explanação. Gostaria de parabenizar os meninos por estarem aqui presentes também. É muito bom, eu fico muito contente, apesar de ser também considerado jovem, né? Tem que levantar esse mérito. Fico muito contente de poder ver a mobilização dos mais novos nessa tarefa na seara do Cristo. É muito importante para a doutrina e para os diversos corações em torno do mundo que vocês continuem esse trabalho maravilhoso de levar a mensagem do Cristo para todos os corações. A seara do Cristo é uma seara de trabalho, uma seara de renúncia. Mas as conquistas que vocês terão, os esforços, valerão muito a pena. E com certeza serão retribuídos por cada coração consolado, por cada lágrima enxugada. Parabenizar os meninos pelo excelente trabalho com o vídeo, ficou muito bom, ficou muito bacana. E puxando agora para falar sobre vocês, sobre esse tema maravilhoso, que é falar sobre Allan Kardec, educador por excelência. Faltam-me palavras, na verdade, para poder descrever o trabalho magnânimo realizado por Kardec, o esforço, em outros tempos eu diria, um esforço homérico, mas na verdade eu diria que foi um esforço cristão. Tamanha a abnegação, tamanha a dedicação em espalhar a palavra do Cristo e renovar um ensinamento que há muito havia sido passado, mas que estava se perdendo nos corações dos homens com o tempo. Não é à toa que Emmanuel classifica muito bem, chamando Kardec de o apóstolo da renovação humana. O apóstolo da renovação humana. E por que renovação humana? O que é que a gente precisa entender nesse contexto? E aí eu queria trazer para vocês, nessa tarde de hoje, uma mensagem da nossa querida irmã Joana de Ângeles, onde ela traz, na introdução do livro Momentos de Meditação, que foi uma obra psicografada por Divaldo Franco, as seguintes palavras. A vida moderna, rica de divertimentos e pobre de espiritualidade, arrasta o homem para o exterior, para os jogos dos sentidos, em detrimento da harmonia que lhe deve constituir a base para as quaisquer outras realizações, sem a qual ruem todas as suas construções, sempre efêmeras, na sua realidade aparente. Sucessivas ondas de alucinados são jogadas nas praias do mundo, logo seguidas pelas dos deprimidos, ansiosos, insatisfeitos, como a denunciar a falência dos valores éticos, morais do momento e das ambições tecnológicas que não felicitaram a criatura humana. O descalabro e o absurdo campeiam à solta, ao lado da corrupção de todo matiz, desenfreada, conspirando contra os ideais de nobreza, de justiça e de harmonia da vida. Há uma vaga imensa de descrença do homem pelo homem e uma terrível indiferença pelo amanhã, arrojando os indivíduos na corrente do desespero público ou mal controlado, em ameaça crescente contra a cultura, a civilização, a família, o matrimônio, o amor. E então, Joana conclui, ao final da mensagem, trazendo a seguinte informação. É verdade que surgem na grande noite estrelas luminíferas, diminuindo a trágica sombra, numa demonstração de que o amor é imbatível
e o bem jamais será asfixiado nas malhas espessas do mal. E então ela se dirige para nós, espíritas. Os impedimentos atuais são-lhe desafios que lhe cumpre vencer, e o logrará com algum esforço e dedicação. De maneira geral, essa mensagem trazida por Joana na introdução do livro não é algo que a gente pode identificar como sendo recente na história da raça humana. Já vem há muito. Há muito que o homem ainda insiste nesses comportamentos e encontra-se dificultado de encontrar o caminho da renovação, da reconstrução. Ao final da Idade Média, o homem, até então preso a amarras religiosas que mais forçavam do que libertavam as almas, encontra-se diante da sua emancipação intelectual por meio do Renascimento, por meio do Iluminismo. E o homem, infelizmente, por não ter uma educação emocional adiantada, ao ver-se liberto daquelas amarras e encontra-se então livre por meio da razão, deixa de lado a religiosidade e parte em direção direta ao materialismo, ao niilismo, por ver que com a emancipação intelectual, aqueles valores que até então ele tinha já não faziam mais sentido. E é então que é chegado um momento na história humana em que a espiritualidade superior resolve tomar as rédeas e dizer, não, este é o momento ideal para a renovação do homem. Era necessário que fosse cumprida a promessa do Cristo, do Consolador prometido. O homem já havia se desenvolvido intelectualmente o suficiente a ponto de poder compreender as lições evangélicas que haviam sido passadas, mas de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais íntima. E o irmão X, através de Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, relata um episódio maravilhoso de mobilização da espiritualidade superior para o homem aqui na Terra. Era por volta do final do século XVIII, mais ou menos no início do século XIX. Napoleão Bonaparte havia acabado de ser anunciado cônsul da França, e sob os céus franceses, imensa colônia, imensa falange espiritual se reunia, e os espíritos ali presentes haviam já animado diversas personalidades elevadas que passaram pela história humana. Esses espíritos se reuniam como que prestes a anunciar um acontecimento que mudaria para sempre a história da humanidade. A Assembleia, repleta desses espíritos, contava com inúmeras personalidades que já haviam sido encarnadas no plano terreno. E daqui eu vos falo Joana d'Arc, Santo Agostinho, São Luís, Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos chineses, sábios hindus, representantes de todas as partes do globo, espíritos adiantados, encontravam-se no plano espiritual. E nesta mesma Assembleia iluminada, o espírito de Napoleão, que encontrava-se no sono naquela noite, seu corpo estava dormindo, é recolhido e encaminhado até esta Assembleia, onde é depositado em uma poltrona, onde ele, desperto, consegue reconhecer alguns de seus pares que também trabalhavam com ele naquela mesma Assembleia, e fica um pouco aturdido por estar presente ali naquela reunião, mas permanece atento a tudo que acontecia ali. Ao final da colocação de alguns dos espíritos que estavam presentes naquela Assembleia, eis que abria-se, diante de todos aqueles irmãos que estavam ali presentes, os céus,
e estrelas que estavam no infinito, brilhantes pontos de luz, começam a se aproximar daquela assembleia iluminada e vão tomando a forma humana. E dentre esses espíritos que se aproximavam, um deles, extremamente iluminado, transmitia uma paz e um respeito tão grande que diversos espíritos daquela assembleia reverenciavam aquele espírito que se aproximava, liderando aquela pleiade iluminada. Esse espírito, então, aproxima-se de Napoleão, que ao reconhecê-lo, entra em prantos, ajoelha-se diante daquele espírito, que no mesmo momento o segura pelos braços e com um sorriso no rosto o ergue, como que a motivá-lo. É então que vozes do infinito surgem e ecoam para toda a assembleia. Dirigindo-se a Napoleão, ressaltando a importância do dever que lhe importava cumprir na França naquele momento, e de que era chegada a hora da renovação humana, e a França seria o terreno que seria plantada a semente de renovação, onde surgiria dali os novos ideais cristãos para o resgate de homens, para o consolo dos espíritos. E essa voz do infinito alertava Napoleão da importância, da gravidade da missão que ele cumpria. E que aquele espírito que estava ali com ele, segurando nos braços, seria o porta-voz desta nova revolução que se aproximava. É então que Napoleão dirige-se, olha para o rosto que o acompanhava e reconhece a face de Kardec. Ao fim daquela sessão, Napoleão retorna ao corpo físico e, infelizmente, não absorveu da forma devida as impressões daquela noite. E acaba desviando-se do caminho que ele devia cumprir. No entanto, a promessa do Cristo seria cumprida, o trabalho da espiritualidade seria realizado como foi devidamente. E em 3 de outubro de 1804, encarna em Lyon Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Nasce numa família de magistrados, uma família ligada à advocacia, mas desde pequeno o jovem Hippolyte sempre foi apaixonado pelas ciências, pela natureza, gostava de brincar ao ar livre, e apesar de ter nascido em Lyon, ele passa boa parte de sua infância num vilarejo próximo à cidade, indo a Lyon basicamente apenas para os estudos. É então que, ao atingir a idade de 10 anos, o jovem Hippolyte vai até a escola de Pestalozzi, Johann Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, e uma escola que era conhecida por seu adiantamento do ponto de vista pedagógico. Pestalozzi era um visionário, e as suas lições de pedagogia, os seus ensinamentos, são utilizados até hoje em diversas escolas ao redor do mundo. É importante destacar da escola de Pestalozzi 3 pontos que para mim foram fundamentais, que a educação, a pedagogia tinham como base o amor. O amor ao aluno, ao conhecimento, o amor entre os colegas. Essa era uma das bases da sua pedagogia. A outra, que foi extremamente importante para Kardec, mais à frente, até então jovem Hippolyte, mas era da educação baseada na observação dos fenômenos da natureza. Hoje em dia é muito comum a gente ir para o colégio, a gente ir para a escola, e os assuntos que passam para a gente, matemática, geografia, história, funcionam como se fossem pequenas gavetas em um móvel. Não, isso daqui é matemática, isso aqui é física, isso daqui é química, que do ponto de vista pedagógico, existe um objetivo para que ele seja feito dessa forma. Mas na escola de Pestalozzi,
Os alunos não resumiam o seu estudo simplesmente aos livros. Por exemplo, o professor, era muito comum que ocorresse isso, o professor pegar os alunos e dizer para eles: vamos ter uma aula hoje ao ar livre. Levava os alunos para fora da sala de aula, apresentava aos alunos a árvore de uma macieira, como bem uma pequena mudinha. E durante essa aula, o professor passava aos alunos conhecimentos de biologia, física, química, matemática, tudo ao mesmo tempo. Do simples desenvolvimento de uma árvore, da natureza, o conhecimento era extraído. As teorias eram montadas. Isso é fantástico. É como se o conhecimento para Pestalozzi fosse um grande baú e os conteúdos estivessem ali dentro misturados. A física, a química, a biologia são coisas interligadas. Isso foi muito importante para Kardec. Porque se ele observava fenômenos que aconteciam na natureza, de modo algum aqueles fenômenos poderiam ser sobrenaturais. Ora, se o universo é a minha natureza, é onde eu estou inserido, o que ocorre no universo é um fenômeno natural. Não é porque eu não consigo explicar o ciclo de desenvolvimento de uma estrela, de sistemas estelares, que eles vão deixar de acontecer. Não é porque eu não consigo explicar o comportamento das chuvas que as chuvas vão deixar de ocorrer. Isso foi fundamental para o aluno Hippolyte. Outra característica também fundamental para Kardec, o educador, era o fato de que na escola era muito comum que os alunos mais velhos ensinassem aos mais novos. Como se fosse uma monitoria. O aluno da 7ª série ensinava para o aluno da 6ª, que ensinava para o aluno da 5ª. E dessa maneira, as crianças aprendiam a aprender e ensinavam seus coleguinhas. Como eles estavam próximos na idade, ficava até mais fácil o linguajar para lidar um com o outro. Inclusive, é até recomendado hoje em dia, na verdade, é claro, cada indivíduo é um indivíduo, mas uma das formas mais proveitosas de se aprender um determinado conteúdo é ensinando. Porque quando a gente ensina, a gente coloca à prova nossos ensinamentos, e melhor ainda se a gente for vivenciar. Se a gente vivencia aquilo que a gente fala, mais fácil de se interiorizar em nossos corações. Inclusive, o jovem Hippolyte era um dos alunos preferidos, na verdade, um dos mais queridos pelo professor Pestalozzi. Desde cedo ele aprendeu a gostar da pedagogia, aprendeu a gostar do ensino, e quando se fica um pouco mais velho, dirige-se então a Paris, onde começa os seus trabalhos como professor, mais ou menos por volta dos 18 anos. É então que ele inicia seus trabalhos como professor na área da pedagogia. E o professor Rivaio, então como era chamado, meus caros amigos, trabalhou. Lecionou muito, trabalhou bastante. Chegou a ter 3 empregos ao mesmo tempo. Logo que chegou a Paris, junto com seu tio, iniciaram um instituto onde passavam a lecionar os alunos. Infelizmente, o seu tio, devido a um vício em apostas, acabou perdendo parte do dinheiro do instituto e eles tiveram que fechar esse instituto. Mas o professor Rivaio continuou dando as suas aulas, continuou lecionando os alunos. E uma coisa curiosa é porque, apesar de a gente ver as imagens de Kardec, geralmente como são divulgadas por aí, né? Aquele homem sisudo, sério, até meio grave, né? Assusta um pouco. Aquele é um retrato que se imprime dele, mas na realidade era um homem extremamente amoroso, de uma humildade cristã, digamos assim. Chamava seus alunos de meus amigos. Era bastante caridoso, era bastante carinhoso, muito simpático. Chegou a dar aulas, inclusive, de graça. Porque sua missão era o desenvolvimento intelectual dos alunos. Inclusive, o próprio chegou a formular um modelo de ensino que era uma variação do ensino pestalozziano. E o objetivo dele era fomentar o desenvolvimento intelectual do jovem que estivesse ali presente, não importava quem. Kardec, enquanto professor, enquanto pedagogo, chegou a publicar diversos livros, aritmética, pedagogia,
gramáticas. Era um homem extremamente letrado. Falava italiano, alemão, francês, inglês, espanhol. No mínimo inteligente, né? Um sujeito bastante letrado. E é nesse ínterim, né, nesse meio pedagógico, inclusive, que ele conhece a sua esposa, a professora Amélie, que era mais velha do que ele, e que ele carinhosamente chamava de Doce Gabi. Kardec não chegou a ter filhos, mas com certeza deixou um legado que transformou inúmeros corações e que fez a diferença em diversas vidas. E é nesse meio que Kardec se encontra que ele tem a oportunidade de conhecer diversos profissionais das academias de ciências da França na época. Kardec fazia parte de sociedades de estudos científicos. Na época, o magnetismo era considerado uma ciência à parte. Kardec fazia parte também de sociedades que realizavam esses estudos. Era um homem bastante conhecido na França. E eu peço até licença agora. Eu falei Kardec, mas em verdade professor Rivaio. Ainda não era Kardec. Professor Rivaio. E é nesse meio, em paralelo, em que Rivaio, o professor Rivaio se desenvolve na França enquanto pedagogo, enquanto professor, torna-se conhecido por isso, é que surge um fenômeno bastante interessante, que os meninos, inclusive, destacaram aqui no vídeo inicial, que ocorria na França, em toda a Europa, na verdade, mas particularmente na França, em Paris, que era o fenômeno das mesas girantes. E esses fenômenos chamavam a atenção de diversas pessoas. Nos grandes salões franceses da época, as pessoas se reuniam para ver as mesas movimentar-se, responder perguntas. Mas é importante destacar que o professor Rivaio era um homem extremamente sério, prezava muito pela lógica e o bom senso. A princípio, ele não se ateve tanto a esses fenômenos que ocorriam na época. Até que, em determinado momento, um grande amigo seu, também professor, também cientista, o senhor Carlotti, vai a uma dessas reuniões, onde aconteciam esses fenômenos até então sobrenaturais, fica impressionado e vai até o professor Rivaio para comunicá-lo daquilo que ele estava presenciando. O senhor Carlotti era um homem um pouco entusiasmado, digamos assim. Vinha alguma novidade, ele se empolgava. O professor Rivaio já conhecia o amigo. Professor, você precisa conhecer os fenômenos que eu acabei de ver? Mesas que flutuam e que respondem às perguntas. O professor Rivaio observou para ele e disse, rapaz, mesa responder pergunta? É melhor você me contar outra história para eu dormir. Isso daí não faz muito sentido, não. E ignorou a princípio. Até que um outro professor, pouco tempo depois, também amigo do professor Rivaio, o senhor Fortier, já era um homem mais sério, tinha mais parcimônia diante dos fenômenos que presenciava, esteve presente em uma dessas reuniões, observou os fenômenos que ali ocorriam, e eu vou traduzir aqui para o nosso português, né, da nossa época. Rapaz, tem alguma coisa aqui que está acontecendo. Eu acho que o professor Rivaio vai se interessar por isso. Vai até Kardec, professor Rivaio. As mesas estão respondendo perguntas. Senhor Fortier, mas o senhor também está nessa história? Ele fez. Venha comigo a uma dessas reuniões. A família que realiza essas reuniões é uma família séria. Eles não gostam muito de brincadeiras. Venha conosco. Aí o professor Rivaio acaba cedendo àquele chamado. Dirige-se até a casa da família com quem o senhor Fortier frequentava, faz diversos testes antes da sessão começar, bate na mesa, confere se não tem nada ali que fugisse ou que pudesse induzir que havia algum truque. E então, após fazer seus testes, ele se convence de que não há nada ali que pudesse estar mistificando de alguma forma. E os fenômenos se dão em sua frente. As mesas levitam, as mesas respondiam perguntas inteligentes. É então que o professor Rivaio percebe que, na verdade,
Não eram as mesas que estavam respondendo às perguntas. Estímulos inteligentes, efeitos inteligentes, tinham que ter uma causa inteligente. Algo ou alguém estava se utilizando das mesas para responder às perguntas realizadas. E é então que o professor Rivaio inicia os seus estudos, as suas investigações daqueles fenômenos que ele não havia presenciado. E que ele, por sinal, notou que ninguém havia parado para investigar aqueles fenômenos que estavam acontecendo, que de sobrenaturais não tinham nada. Se estavam acontecendo na natureza, não tem nada de sobrenatural aqui. Eu acho que a gente simplesmente não está compreendendo o que está acontecendo aqui. Vamos investigar. Ele, a princípio, se empolga, mas ele era um homem tão sério, tinha tanta parcimônia, que ele buscou, ao máximo, deixar de lado o seu personalismo, as suas impressões pessoais, e buscou averiguar aquilo com base na lógica, no bom senso, todos aqueles fenômenos. Ele começa a frequentar diversas outras reuniões, começa a ouvir novas perguntas, e aí ele chega à conclusão de que quem respondia aquelas perguntas nada mais era do que as almas dos homens que não estavam mais encarnados no corpo físico. É então que ele percebe que uma pergunta que ele já se fazia há muito tempo tinha enorme chance de ser respondida. Mas ele não se deixa enganar nem se empolgar por aquelas informações que ele via. Era preciso ter seriedade naquelas investigações. Era preciso investigar com mais propriedade. E que isso sirva também de aviso para nós espíritas. Apesar daquelas informações que Kardec descobriu que, na verdade, eram trazidas por espíritos, de homens que haviam encarnado no corpo físico, era preciso filtrar aquelas mensagens por meio da lógica e do bom senso. Outra conclusão importantíssima que Kardec, o professor Rivaio, teve daqueles fenômenos é de que os espíritos, né, aquelas almas dos homens desencarnados, tinham o seu conhecimento adequado ao seu adiantamento. Ou seja, você chegar para mim hoje e perguntar para mim alguma coisa sobre física quântica, eu ainda não sei responder essa pergunta, não. Não tenho a menor ideia de como responder. E eu tenho certeza que se eu tivesse desencarnado e me fizesse a mesma pergunta, eu também não saberia responder. Eu não sei agora, como é que eu vou saber depois? E aí Kardec reparou nessas questões. Quando ele participa de mais reuniões mediúnicas e que o nível de suas perguntas começa a subir, ele começa a perceber que algumas das respostas não faziam sentido. E ele vai descartando uma a uma. Ou então ele vai percebendo que espíritos que se apresentavam antes não se apresentavam mais. Em outras palavras, imagine que os senhores estão em uma reunião com os amigos e o tema, o assunto da conversa acaba subindo um pouco. É comum que algumas pessoas não se interessem pelo que está sendo conversado e se afastem. Da mesma forma funciona com o plano espiritual. O único espírito que permaneceu desde o começo das sessões até quando Kardec começou a se reunir com a família Boudin, que já foi outra família que tinha suas filhas como o senhor Boudin tinha suas filhas como médiuns que participavam das reuniões. O único espírito que esteve presente do começo até o final das sessões foi um espírito chamado Zéfiro, que era o espírito mentor de Kardec. E ele acompanhou Kardec em todas as sessões. Algo interessante de se notar, diante de tudo que se passou, foi que Kardec, à medida em que ele ia coletando as informações que ele recebia, à medida que ele ia filtrando tudo aquilo que ele recebia, o senhor Didier, que era outro amigo dele, apresentava-se para ele: professor, tenho mais informações aqui para você de outras reuniões. À medida que Kardec foi coletando aquelas informações, ele foi percebendo que o conhecimento que ele estava adquirindo, baseado nas suas perguntas e baseado nas informações que ele recebia dos espíritos, ia tomando forma. Ia tomando um corpo de doutrina.
Mas observem como é o papel do missionário. Em momento algum, era a intenção de Kardec ser o porta-voz dessa nova doutrina que estava surgindo. Em momento algum, ele se preocupou em querer ser o carro-chefe, digamos assim, a figura emblemática disso. Mas, em determinado momento, em uma reunião com alguns amigos próximos, ele recebe uma comunicação de um espírito que se apresentou para ele como sendo o espírito da verdade, espírito verdade. E esse espírito, como revela Kardec no livro Obras Póstumas, revelou a Kardec, descreveu para ele o seu papel enquanto missionário. E o que é interessante notar é que Kardec se dirige ao espírito verdade e diz para ele: mas olha, eu até entendo eu ser um colaborador, eu estar aqui atuando com vocês de forma acessória, satélite, mas representar a doutrina, digamos assim, representar essas revelações que estavam surgindo, eu acho que não. Vejam a humildade de Kardec naquele momento. Ele disse: olha, eu pensei que eu fosse alguém, um trabalhador à parte, mas deve vir alguém que vai fazer isso, não? O Espírito Verdade disse: não. É você. Você foi incumbido dessa missão. Kardec se preocupa mais um pouco e pergunta: mas existe a possibilidade de que eu fale nessa missão? E o Espírito de Verdade diz que sim. Se ele acabasse cedendo ao orgulho e à vaidade. Que, por sinal, são as grandes chagas da humanidade hoje. É um grande mal que assola o coração de todos os homens. Kardec compreende a severidade, o grau de sua missão, entende e agradece ao Espírito Verdade por aquelas informações passadas. É interessante notar também que o Espírito Verdade ainda alerta Kardec, nesta mesma reunião, que ele, em função das revelações que ele iria auxiliar a trazer, ele seria perseguido, ele seria traído, fariam maldições dele em praça pública, ele seria contrariado, diversamente agredido enquanto figura pública, mas que ele permanecesse resoluto em sua missão, porque ele e os demais espíritos que o acompanhavam estariam ao seu lado. Você não estará sozinho. Em verdade, nenhum de nós está sozinho. Sempre temos a companhia dos bons amigos espirituais quando recorremos, quando sabemos pedir. É então que Kardec reconhece o papel, aceita a missão a ser cumprida e dedica-se ao trabalho de compilação daquilo que seria o livro dos Espíritos, que seria o livro de abertura, livro que traria, por fim, a renovação prometida pelo Cristo, o consolo às almas e aos corações. O início da doutrina. Mas destacando mais uma vez o cuidado que Kardec teve, é então que ele percebe que não podia, ao final da compilação daquela obra, não poderia assinar aquela obra com o nome do professor Rivaio. Até para que não confundissem as coisas, não confundisse o autor com aquela obra que estava ali. Até porque a obra não era dele. Os ensinos trazidos eram dos espíritos. E aqui, meus caros amigos, é importante destacar, na verdade é importante lembrar algo muito importante que a gente vem observando, às vezes é comum de se observar, de que a doutrina não é kardecista. A doutrina é espírita. Os ensinos trazidos são dos espíritos. A Kardec coube apenas a compilação da obra, coube a compilação da obra e, por vezes, algumas notas ao longo do livro. A doutrina é dos espíritos, a doutrina é espírita. Kardec teve tanto esse cuidado que ele sabia que não poderia assinar com o professor Rivaio,
ele se lembra de uma reunião que teve com o seu espírito mentor Zéfiro, que disse a ele: professor Rivaio, em determinado tempo, enquanto você ainda era encarnado nessa região das Gálias, você atuava como um sacerdote, um druida, e atendia pelo nome de Allan Kardec. É então que Kardec percebe: vou assinar como sendo Allan Kardec. O professor Rivaio tem o seu trabalho, inicia-se o trabalho de Kardec. É publicada em 1857 a primeira versão do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Só então que em 1860, na sua segunda edição, o Livro dos Espíritos é publicado novamente, agora com 1019 perguntas. Kardec havia feito uma elaboração melhor das perguntas, havia indagado mais coisas, compilou mais informações e publicou a segunda edição do livro, já com 1019 perguntas. Após o Livro dos Espíritos, inicia-se, na verdade, já em 1861, a publicação do Livro dos Médiuns, que era um livro para instrução da prática mediúnica, de como se fazer reuniões mediúnicas de caráter sério, de forma a instruir os participantes da reunião. Após o Livro dos Médiuns, publica o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que é um verdadeiro tratado universal de elevação moral dos homens. Tamanha a importância do livro. Após o Evangelho segundo o Espiritismo, publica então, em 1865, o Livro do Céu e Inferno, que é uma obra bastante interessante, devido ao seu teor filosófico e de debate, de diversos pensamentos e dogmas religiosos, para então, em 1868, publicar a Gênese, que é uma verdadeira aula, se me permite dizer, uma verdadeira aula de raciocínio espírita. Recomendo aos amigos, se tiverem a oportunidade de ler, a Gênese, porque é uma aula de como pensar o universo, de como enxergar o universo na visão espírita. E nesse meio tempo todo, Kardec ainda publicou e participou da construção da Revista Espírita. Meus amigos, foram quase 15 anos de trabalhos dedicados à doutrina. 15 anos de trabalho à doutrina. Onde é que entra, então, o caráter pedagógico de Kardec? Eu peguei essa referência com uma palestra de Carlos Campetti, Federação Espírita Brasileira, e ele se referia a Francisco Thyssen, que foi um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, que ele tinha um livro espesso, um livro enorme, só com as notas que Kardec escrevia no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Só com as notas de Kardec. Como é que funcionavam essas notas de Kardec? Quem já passou aqui por universidade, por escola, sabe muito bem que a gente está pagando determinada cadeira, está vendo determinado assunto, e sempre tem aquele coleguinha que sabe mais. Estudou mais aquele conteúdo. E às vezes, quando a gente queria estudar para a prova, a gente pegava emprestado o caderno daquele colega para estudar. Posso pegar teu caderno emprestado para poder estudar? Pode, tome aqui. E a gente pega o caderno do cidadão, está lá o assunto que o professor passou, e às vezes se deparava com as setinhas, com as notinhas. Essa lei aqui está dizendo isso. Mas em determinado cenário, em determinado contexto, ela quer dizer aquilo. E tinham todas essas instruções. Eis o caráter pedagógico de Kardec na construção das obras espíritas. Os espíritos passavam um conteúdo e, ao perceber que certos ensinamentos ali passados podiam ser muito adiantados para a compreensão do homem, Kardec anotava, fazia algumas notas elucidando. Olha, ele quer dizer na verdade isso, porque isso implica naquilo, e assim ia letrando aos leitores, esclarecendo aquelas informações. E ao final desse trabalho maravilhoso que ele exerceu, na verdade ao final não, que ele continua, inclusive, desencarnou como viveu, trabalhando.
a 31 de março de 1869. E nos deixou esse legado que vem consolando corações, que vem enxugando lágrimas, que vem esclarecendo a nós acerca da vida. Eu queria trazer também para os senhores e para as senhoras uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel se refere a Kardec. Os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus, ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. O Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. Não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos, no campo do espírito, uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. E para encerrar, eu queria trazer para os senhores e para as senhoras uma mensagem fantástica que Kardec escreveu no livro, Kardec não, né, mas que a Amélie também está compilada no livro Obras Póstumas. Kardec, um pouco receoso, às vezes o missionário também fica nervoso com a missão que lhe é dada. E surgem certos aspectos que o fortalecem na sua caminhada, certas situações. Estava em casa um dia com sua esposa Amélie, e Kardec recebe um pacotezinho com uma carta escrita em cima. Esse caso está relatado no livro Obras Póstumas. O pacote que Kardec recebeu, na verdade, continha um livro. A carta, Kardec abre. Esse livro, inclusive, tinha 2 assinaturas na sua capa. Kardec abre a carta que ele havia recebido. E essa carta foi escrita e relatava a história de um rapaz que há pouco havia perdido, entre aspas, presenciou o desencarne de sua esposa. E ele, desesperado por achar que havia perdido a companheira querida, sai nas ruas de Paris à noite, desesperado, vai em direção a uma ponte que se encontrava sobre o rio Sena, e quando pensa em se atirar daquela ponte, ao apoiar-se na beirada da mesma, derruba um livro que estava ali em cima. Ele cai do lado de dentro da ponte, com o livro do seu lado, ele estranha, e aí ele toma aquele livro em suas mãos e o abre. Na contracapa do livro estava escrito: este livro salvou a minha vida. Eu espero que façam o mesmo com a sua. E tinha uma assinatura de um homem também naquele livro. Quando ele vira a página e observa a capa do livro, estava escrito: o livro dos Espíritos. Esse rapaz, então, encaminha o livro para Kardec com a carta explicando. E dizia a Kardec: por favor, continue o seu trabalho. É graças a este livro que evitei de cometer esse absurdo. Por favor, persista na sua tarefa. Kardec, depois que publica os livros, ele relata que tudo aquilo que o Espírito Verdade falou para ele se concretizou. Foi traído, foi maldito por pessoas próximas a ele, passou por inúmeras dificuldades. Inúmeras. Mas nenhuma delas se comparava à glória da missão cumprida, à alegria do trabalho realizado.
a renovação de homens e de almas. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, homens e mulheres de boa vontade, persistam. Persistam no trabalho do Cristo, no processo de renovação. Tem uma frase muito utilizada por facilitadores espíritas que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Aproxima-se a alvorada de esperança neste planeta. Persistam no trabalho do bem. Persistam com amor em seus corações. Abençoado seja Kardec pelo trabalho realizado, pela oportunidade que ele vem dando a diversos espíritos de recomeçarem. Que a gente possa utilizar essa oportunidade na tarde de hoje para recomeçar as nossas vidas, inspirados nos ideais e nos valores cristãos que o Cristo nos ensinou há muito tempo e que Kardec trouxe novamente para todos nós. Pelo ouvido atencioso de cada um e pelo silêncio respeitoso, a todos muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.